Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje especial continuação da história de José. Agora é cedo, né? 6 e pouca da manhã, eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês porque eu prometi, né, que eu ia largar essa sequência aí de vídeos sobre José. Então, vamos lá, né? É tudo para a glória de Deus e eu sei que o nome dele será engrandecido. Amém? Vamos tirar agora os dízimos das ofertas. Ai, gente, esquece. Eu me perdi no que eu tava falando. No último vídeo. No último vídeo a gente tava falando a respeito de não revelar os nossos sonhos, né? Porque José teve sonhos e ele contou esses sonhos para os seus irmãos, enfim, que já tinham ciúmes dele. Hoje nós vamos falar sobre o favoritismo de José, né? Deus tem seus favoritos? Será? Então o tema desse vídeo é... Né? O favorito... Não sei, qual que vai ser o tema do vídeo? O favoritismo de José? Ou Deus tem seus favoritos? Acho que esse vai ser mais polêmico, né? Será que Deus tem seus favoritos? Ah, vai dar um suspense legal, Então o tema vai ser esse. Será que Deus tem seus favoritos? Assim como Jacó tinha José como favorito. Por que nós vamos falar sobre o favoritismo? Porque Deus falou muito, né, comigo. Eu sempre falo com você assim, Deus falou muito comigo, Deus falou muito comigo. Porque realmente eu busco ter acesso a Deus, conversar com Deus e eu ouço o que Ele me diz, né? Porque muitas vezes a gente fala e a gente não tira um minutinho de silêncio para ouvir o que Ele tem para falar ao nosso coração. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre o favoritismo de José. A Bíblia é bem clara, né? Quando fala que Jacó tinha José como seu filho favorito. E a gente olha isso meio como uma injustiça, né? Porque até hoje a gente fala, lá o favoritinho. Sempre tem o filho favorito, né? A gente fala que é o filho... os pais sempre falam, não, a gente ama todos iguais. Sim, o amor é igual, mas tem uns ali que, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Mas, enfim. E será que Deus tem seus favoritos? Porque a Bíblia fala, né, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele trata de igual para igual, né? Ele tem a mesma misericórdia que ele tem comigo, ele tem com vocês, é o mesmo amor. Então, a gente para se questionar, sabe? Ah, mas a vida de fulano parece que é melhor que a minha, ou ele é mais usado que eu, sei lá, enfim. Então, eu achei muito interessante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes nós não vemos o valor que nós temos, mas Deus vê em nós esse valor, né? Gente, tem um mosquito chato aqui me incomodando. Parou. Então, o texto base, né, para esse vídeo é: será que Deus tem seus favoritos? O texto base para esse vídeo vai continuar sendo Gênesis 37, né? Nós vamos dar seguimento aí na história de José. A Bíblia fala, né, em Gênesis, que Jacó confiava, pelo que eu entendo, que Jacó confiava muito em José, né? José, ele trazia notícias a respeito dos seus irmãos. José pastoreava ovelhas, né? Junto com os seus irmãos, o rebanho, junto com os seus irmãos. E José era o Maria Fifi. Ele era o... Ele tudo que acontecia ali, ele chegava pro pai e contava, né? Tipo, pai, meu irmão, fizeram isso, né? Ele entregava tudo. Então, o pai dele tinha uma extrema confiança nele. Em Gênesis 37, 14, até fala, tem ali, né, um versículo fala que Jacó pede para José ir até o rebanho, né, ver se tá tudo bem lá, como é que tá o rebanho, se os irmãos dele estão, né, fazendo tudo certinho. E então, na verdade, Jacó tinha essa confiança em José. O que me leva a entender que esse favoritismo, ele vai além de físico, né? De contato físico. Ele vai
José tinha o coração de Jacó, sabe? A gente sempre fala assim, por que tal filho a mãe mima mais, né? Mas de repente aquele filho, ou o pai mima mais, enfim. Aquele filho, ele é o que tá ali sempre à disposição. Ele é o filho mais amoroso, ele é o filho que mais abraça, ele é o filho que tem o pai e a mãe de repente como confidente, que conta tudo, não esconde nada dos seus pais. Ele é o filho, né, que é uma conexão, entendeu? Muitas vezes nós não entendemos isso, mas eu passei a entender isso com o tempo, né? De que, na verdade, não é que o pai ou a mãe ame mais um do que o outro, mas ele tem uma relação de confiança maior com alguns filhos, uma ligação maior, por causa do tratamento que o filho tem com o pai. Então, José, ele era um menino que o pai dele confiava nele. Ele não escondia nada do pai. A índole dele era boa, né? Ele tinha um bom caráter. Então, por isso que Jacó tinha ele como preferidinho. Muitas vezes, você é a preferidinha ou o preferidinho da mamãe e do papai. Mas por quê? Por causa do seu comportamento. Isso é uma coisa que você vai, ao longo do tempo, conquistando, né? A confiança do pai, da mãe. Enfim. Mas enfim, né? A gente falou... Enfim, de novo, Tassiane. Meu Deus, repetitivo. A gente fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu acredito que Deus não faz acepção de pessoas para perdoar, para salvar, principalmente, né? Para amar. Deus não faz acepção de pessoas. Mas sim, Deus tem os seus escolhidos. Deus tem as pessoas que ele escolhe para serem usadas por ele. Nossa, Tássia, mas Deus pode usar quem ele quer. Sim, ele usa quem ele quer, né? Mas quem que Deus vai usar? Quem tem uma relação mais íntima com o Pai, né? Quem tem uma conexão mais forte com ele. Deus vai usar quem ouve ele. Deus não vai usar uma pessoa que não dá ouvido para o que Deus fala. Deus não vai usar uma pessoa que não tem Deus como seu confidente. Então, todos nós somos amados por Deus. Todos podemos termos a chance de sermos salvos em Cristo. Porém, para sermos usados por Deus, a gente precisa ter uma relação íntima com o Pai. Deus levanta aqueles que têm um relacionamento com Ele. Então, é a mesma coisa. Tassi, mas que base bíblica você está tendo para falar isso? Simples, gente. Deus poderia ter levantado qualquer um dos irmãos de José, mas ele levantou José. Ele não levantou os irmãos, ele levantou José. Deus poderia ter levantado qualquer um dos irmãos de Davi, mas Deus levantou Davi como o rei de Israel. Então, Deus sim tem os seus escolhidos, aqueles que ele pode confiar, que ele vai usar, que são pessoas que vão ouvir a voz de Deus. Então eu creio que, se eu posso me tornar um escolhido, né? É fácil. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha constância no teu relacionamento com o Pai. Quanto mais perto do Pai você estiver, mais você vai ouvir Ele, mais você vai ter Ele dentro de você. Esse relacionamento vai se tornar mais íntimo, né? Então, eu acredito que Deus, ele levanta aqueles para serem usados, aqueles que têm um relacionamento maior com Ele, porque Deus, ele vai além de aparência, ele não olha a nossa aparência, ele conhece o nosso íntimo, a nossa essência, e principalmente, que eu sempre falo, Deus conhece a nossa intenção, porque a gente pode estar agindo, sei lá, fazendo uma boa ação, né? Eu tô fazendo uma boa ação, eu vou fazer uma doação, fazer isso e aquilo. Mas a intenção do nosso coração não é ajudar beneficiar aquelas pessoas,
e sim postar na rede social, se aparecer para os outros, fazer um marketing em cima daquilo. Então Deus, ele não olha somente a tua atitude, mas sim a tua intenção, o motivo pelo qual tu tá fazendo. Ele tem acesso a isso, né? Então, Deus sabe, eu me sinto muito leve quando eu sei que em determinada atitude a intenção do meu coração foi uma boa intenção, né? E Deus sabe disso. Eu falo, Deus, tu sabe que a minha intenção era isso. Então, ele vê isso, ele vê essa intenção do nosso coração. Então, quanto mais nos achegarmos ao Pai, quanto mais buscarmos estar perto de Deus, em constante oração, intimidade com o Pai, mais seremos levantados e usados. Deus não levanta, não usa quem não tem relacionamento com Ele. Você precisa ter um relacionamento com Ele para ser usado. Então, sim, Deus tem os seus escolhidos, aqueles que Ele escolhe para serem usados, aqueles que têm uma intimidade com Ele. Ele não vai levantar aquele que não ouve Ele. Então, Deus tem seus favoritos para salvar, para perdoar, para amar? Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem os seus escolhidos, aqueles que se deixam ser usados por Ele. E o vídeo de hoje é isso, não é muito longo. Espero que vocês gostem, espero que vocês sintam a presença de Deus nesse vídeo. Como eu sempre falo, eu quero ser boca de Deus na tua vida. Antes de gravar qualquer vídeo, eu falo para Deus, Deus, usa-me, fala o que você quer que eu diga, né? Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Não é porque eu sou capaz, é Ele que me capacita, Ele que me dá o direcionamento, o discernimento. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Tenham um dia, um fim de tarde, eu não sei qual horário que vocês vão assistir, mas abençoado. Que vocês tenham uma vida abençoada. Amém, glória a Deus, é isso aí. Beijo, Deus abençoe vocês.